Tá na hora de trocar o cenário aqui, não? E aí, galera, tá na hora de trocar essa merda aqui, não? Já deu, né, aqui? Vamos atrás de orçamento, hein? Se quiserem fazer doações, bufandas, cachecóis, camisetas, bolas, a gente tá aceitando. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas que é cada vez mais hard news, né? Aproveitando os temas da semana, ou os temas do mês, ou tentando unir o útil ao agradável, ou o informativo ao apelativo. E é isso, afinal de contas, e o ranking da FIFA? Ele é bizarro? E ele é justo para apontar os cabeças de chave da Copa do Mundo? A FIFA definiu o seu critério para a Copa de 2018. E assim como aconteceu em 2010 e 2014, os cabeças de chave serão definidos rigorosamente seguindo o ranking de outubro do ano anterior. Ou seja, em 2010 valeu o ranking de outubro de 2009, em 2014 valeu o ranking de outubro de 2013 e em 2018, obviamente, valerá o ranking de outubro de 2017. E aí sempre aparece aquelas figuras para apontarem o dedo e falar: mas que bizarro, por que não pode a Bélgica ficar à frente da Itália? Não pode a Suíça ser cabeça de chave? Por falar nisso, roda logo a vinheta aí do Opiniões, que a gente já começa logo com o pé na porta. É isso, o programa de hoje, como já aconteceu algumas raras vezes no Polêmicas Vazias, ele é quase um opiniões que você não tem o direito de ter. E uma delas é dizer que o ranking da FIFA é injusto e que é bizarro que ele sirva de critério para os cabeças de chave, porque dão a chance para seleções menores ou com menor grife aparecerem na cabeça dos grupos. E aí me desculpe, amigo, ou é falta de informação ou é sacanagem da sua parte. Por isso que o Polêmicas Vazias está aqui, para desconstruir as opiniões imbecis. Porque é bom lembrar, antes de começarmos, que o ranking da FIFA surgiu no início dos anos 90. E o ranking só foi começar a ser usado, mais ou menos como critério, em 1998. Até lá, continuou muitas vezes os critérios sendo vagos. E sim, em várias edições de Copa do Mundo, nós tivemos o que alguns acham ou alguns rotulam de bizarrices, ou seja, seleções menos tradicionais encabeçando os grupos. Como aconteceu, por exemplo, em 1938, com muitas desistências e um critério que era geopolítico, Cuba foi cabeça de chave de uma Copa do Mundo. E olha que era a primeira participação da seleção. Ela já entrou encabeçando um grupo. Bizarro, né? E assim como em 1938, outras edições de Copa do Mundo também apresentaram as tais bizarrices. Inclusive, o Doentes por Futebol tem um trabalho muito legal explicando, ano a ano, até 2014, os critérios da FIFA e os critérios muitas vezes tortos que levaram à escolha dos cabeças de chave. É uma matéria muito legal, assinada pelo Sérgio Rocha, é fácil de achar aí na internet, mas procure já, termine de ver o vídeo primeiro. Quando o ranking da FIFA surgiu, estava longe de usar os critérios atuais, que são critérios que sim, têm uma lógica e são critérios que chegam o mais próximo possível da palavra justiça. Por mais que quando você olhe lá o ranking, não pareça, você tome um susto, você discorde, mas há ali uma fórmula e há uma maneira de se chegar àquele resultado, que, repito, não é subjetivo, não é no achismo, eles tentam levar para a matemática uma questão que para muita gente se resume a conversa de bar, e não é. O primeiro ranking da FIFA foi anunciado em agosto de 1993, com a Alemanha no topo do ranking, a Alemanha, que inclusive era a então atual campeã do mundo de 1990. E aquele ranking levava em consideração apenas os resultados da equipe, ou seja, da seleção, nos últimos 12 meses. Por isso o Brasil, que vivia um drama, apareceu lá embaixo no ranking. Mas depois, com o título de 1994, rapidamente foi para o topo. Inclusive, a seleção brasileira, historicamente, é a que mais tempo liderou o ranking da FIFA, tão cornetado por você que está aí.
Mas uma pausa rápida aqui para o nosso Polêmicas Aleatórias, que eu respondo no final. E aí, também aproveitando aí o momento, né, de festival de música, qual seria o melhor, Rock in Rio ou Lollapalooza? Mas na Copa de 94, os cabeças de chave, eles não foram definidos pelo ranking, eles foram definidos baseado na participação na Copa de 90 e na Copa de 1986. A Copa de 90 com mais peso e a Copa de 86 com menos peso. Era um critério que acabava não sendo absolutamente justo, né? Porque não olhava o momento da seleção, olhava meio que a grife recente da seleção. Em 94, a FIFA usou o critério do desempenho das seleções nas últimas 3 Copas, ou seja, 90, 86 e 82. A mais recente com um peso maior, a outra com peso menor e a última com peso menor ainda. A Bélgica, por exemplo, foi cabeça de chave em 94. A Bélgica, que muita gente fala, não pode ser cabeça de chave na Copa de 2014, não pode ser cabeça de chave na Copa de 2018, foi cabeça de chave na Copa de 1994. Portanto, falar que a Bélgica não pode ser cabeça de chave, a Suíça não pode ser cabeça de chave, é uma opinião que você não tem o direito de ter. Por quê? Baseado no critério, elas estão ali por mérito, e é um mérito indiscutível. O mérito diz respeito a um critério técnico, a um critério específico, não a subjetivo, levando em conta mercado, levando em conta peso de camisa, levando em conta título, levando em conta o produto Copa do Mundo. Aí sim, levando esses critérios em consideração, a gente não estaria falando de mérito. Olhando para o ranking, o mérito é pleno, ele é puro. E aí você pode discordar até do ranking, mas precisa entender como é que é feito o ranking para depois discordar. Porque para entender o ranking, existe uma fórmula, e a fórmula está aqui, ó. Você pode até anotar que não é pesca nem colagem. P é igual a R vezes I vezes S vezes C. E aí, obviamente, eu tenho que explicar o que é cada sigla, né? R é o resultado do jogo, ou seja, é autoexplicativo, né? Quem ganha leva 3, quem empata fica com 1, quem perde não leva porra nenhuma. O I é a importância da partida, e aí cada jogo tem uma importância. Amistoso, por exemplo, vale 1 ponto. Jogo de Copa do Mundo vale 4 pontos. Copa das Confederações, Eurocopa, Copa América, Copa Ouro, enfim, a Copa das Confederações e os principais torneios de cada confederação, jogos válidos por essas competições, valem 3 pontos. As eliminatórias para a Copa do Mundo, as eliminatórias para a Euro, valem 2,5 pontos. E aí tem muita gente que questiona, porque a Copa América, por exemplo, não tem eliminatória. Então, os times da América do Sul, eles têm menos possibilidade de pontuar alto, porque eles não jogam a eliminatória. Em compensação, eles podem jogar mais amistoso contra seleções mais fracas e ganharem mais pontos. O S é o seguinte, você pega um índice, que é o 200, esse é um número fixo, e aí baseado no seu adversário, você vai diminuindo do número 200 a colocação do seu adversário. Por exemplo, o time X encara o número 10 do ranking, então é 200 menos 10, dá 190 pontos. Então você coloca na fórmula o número 190, ficou claro? E por aí vai. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e aí vai ficar mais simples de entender. E o último critério, que é a letra C, é a força da confederação. Por exemplo, a força hoje da Conmebol equivale a 1 ponto. A força da UEFA equivale a 0,99. Das outras confederações, equivale a 0,85. Esse número também vai variando com os resultados das seleções dessas confederações na Copa do Mundo. Portanto, hoje a Conmebol tem um índice um pouquinho maior que o da UEFA. É 1 contra 0,99. É basicamente a mesma coisa. Então assim você tem formada a nossa fórmula. E para facilitar, que tal pegar como exemplo o último jogo no Brasil das eliminatórias, Brasil 2, Equador 0. Você pega o Brasil, jogou e ganhou 3. O jogo é por qual competição? Eliminatórias para a Copa do Mundo. Então é 3 vezes 2,5 vezes a força do adversário. No momento do jogo, o Equador era o 32º do ranking da FIFA, ou seja, 200 menos 32, que dá 168. E o peso da confederação, vezes 1. No final das contas, multiplicando todos os números, o Brasil conseguiu, com a vitória diante do Equador, 1.260 pontos.
uma ótima pontuação para um joguinho de eliminatória da Copa, não é? Então é isso. Com essa pontuação, você vai somando aquilo que o time vai fazendo nos últimos 12 meses e pegando uma média dos últimos 4 anos. Mas, obviamente, o que foi feito no último ano tem um peso menor, de 50%. O que foi feito no outro ano tem um peso de 30%. E um último ano, um peso de 20%. Você pega essa média e tem o ranking da FIFA. Portanto, parece complexo, mas repito, é o mais próximo da justiça que se tem. Hoje é um ranking que não dá muito para questionar, porque você tem um critério claro, objetivo e um pouco complexo, mas se você não tiver preguiça e for entender, você vai perceber que não tem nada de absurdo ali. E baseado nisso, a FIFA divulgou em setembro o seu ranking atualizado, que é este aqui, com as 10 primeiras colocações. Então temos no topo a Alemanha, logo atrás o Brasil e por aí vai. Se a gente for projetar para a Copa do Mundo de 2018, você vai do primeiro ao sétimo, e o oitavo, obviamente, vai ser a Rússia, que é a anfitriã. Então teríamos, por exemplo, Bélgica como cabeça de chave, Suíça como cabeça de chave, Brasil como cabeça de chave, Alemanha como cabeça de chave, Portugal como cabeça de chave, Argentina, que ainda não sabe se vai para a Copa, mas se for, provavelmente como cabeça de chave, e a Polônia como cabeça de chave. Aí você vai questionar, poxa, a Polônia... Eu já expliquei os critérios, a Polônia não está aí por acaso, não pagou para estar aí, até onde se sabe, e é tudo um mérito esportivo baseado no ranking. Então sim, é isso que a gente provavelmente vai ter, a não ser que haja um tropeço da Suíça ou de outra seleção, de repente a França entra nesse pelotão, já que a diferença de pontos é pequena, mas no mais é isso aqui, goste você ou não. Porque tem gente que usa uns critérios meio malucos, né? Não, tem que ser os campeões do mundo. Ô, cara pálida, hoje já temos 8 campeões do mundo. 8 campeões do mundo, para 8 grupos. Então você tem que tirar um, porque o país sede não é campeão do mundo. Aí já cria um problema. Já baseado no seu critério do campeão do mundo, quem roda? Se todos forem para a Copa, eu vou tirar quem? E outra, vamos supor que em 2018 uma seleção inédita ganha a Copa do Mundo. Aí já teríamos 9 campeões do mundo, ou seja, um a mais que a quantidade de grupos. E a Copa de 2022 é no Catar, que também não é campeão do mundo. Então você teria que tirar 2 campeões do mundo. Aí qual é o critério? Ou seja, é pura subjetividade, seria puro achismo, seria pura politicagem ou conversa de bar. E aí não faz sentido nenhum. A FIFA nunca foi tão criteriosa ou nunca foi tão clara no seu critério como agora. Na verdade, como desde 2010. Né? Porque sim, é bom lembrar que em 2006 o ranking foi usado como base, como em 2002 também e em 98. Só que eles usavam o ranking como base, mais o retrospecto nas edições recentes de Copa do Mundo. Então você tinha ali um conglomerado de critérios para se chegar a um negócio final. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o ranking de outubro? Por que não o ranking de novembro? Porque sim, de um mês para o outro tem mudanças relevantes e que podem impactar diretamente na Copa do Mundo. O ranking de outubro é uma forma de fazer com que a repescagem não influa, porque aí essas seleções vão ter um jogo a mais que as outras e aí passa a ser injusto. E aqui é uma pausa para uma dica cultural que nada tem a ver com esporte, mas acho que é uma dica necessária para o momento que a gente está vivendo. Na última semana, houve uma polêmica nacional por conta de uma exposição de arte em Porto Alegre, que acabou sendo fechada antes da hora pelo Banco Santander por conta das críticas que a exposição recebeu e por conta dos protestos que a exposição recebeu por alguns grupos que consideravam a exposição ofensiva ou que fazia apologia à pedofilia, à zoofilia. A dica cultural de hoje é O Povo contra Larry Flink. É um filme de 1996 que concorreu a vários prêmios no ano seguinte, em 97, portanto, há 20 anos o Larry Flint estava concorrendo a diversas premiações no Oscar, no Globo de Ouro, no Festival de Berlim e por aí vai. E o que é a história? A história é a biografia, obviamente, do Larry Flint, que tinha uma indústria de pornografia e o principal produto era uma revista,
Hustler. E essa revista quebrou vários paradigmas, ela ousou em vários aspectos, até mais que a principal marca da época, que era a revista Playboy. E ele foi bater nos tribunais, porque conservadores, religiosos e membros da sociedade entendiam que o Larry Flynt estava ferindo o bem comum, estava incitando, fazendo apologia a diversas situações. O Larry Flynt, inclusive, recebeu um tiro depois de sair de um tribunal de um sujeito chamado Joseph Paul Franklin, que era um ativista da supremacia branca, enfim, e ele ficou revoltado porque em uma das revistas do Larry Flynt saiu um ensaio nu com um homem negro e uma mulher branca. E o cara achou isso uma ofensa absurda e atirou no Larry Flynt. Ele, inclusive, até hoje anda de cadeira de rodas, ficou paralítico por causa disso. E depois teve depressão, usou drogas, enfim. A biografia do Larry Flynt, ela é um drama muito interessante, por isso é a dica cultural que eu acho que dá pra, baseado no filme, na biografia dele, a gente tirar algumas reflexões do momento que a gente está vivendo de intolerância, de censura, de um mimimi danado nas redes sociais, que foi inclusive o que acabou causando o fechamento da exposição. E aqui eu não estou dizendo que a exposição era boa ou ruim, até porque eu não visitei, mas você censurar qualquer tipo de arte é muito perigoso, até porque a arte está aí para incitar a discussão, para incitar o debate. Nenhuma das obras apresentadas ali eram novas, elas estão circulando aí há 30, 40, 50 anos e, de fato, sim, provocativas, como são outras obras consagradas mundo afora, por exemplo, algumas imagens na Capela Sistina, se você não sabe. Mas então é isso, né? Acho que ficou entendido que o ranking segue uma lógica, que sim, o ranking é justo e que é o melhor critério para estabelecer os cabeças de chave, já que historicamente a FIFA sempre se embananou nesse critério, até estabelecer o ranking como critério absoluto. Você tinha a mistura do ranking com as últimas Copas. Antes, só as últimas Copas. Depois eram os times com o melhor desempenho futebolístico, com o melhor nível e com questão geográfica, um negócio altamente vago. Antes disso era uma questão política. Enfim, agora a coisa está clara. E é bem legal que continue assim, apesar de que em 2026 a gente vai ter uma duplicação, né? De 8 grupos a gente vai passar a ter 16 grupos, pasmem você, numa Copa do Mundo inchada. E aí vai banalizar o cabeça de chave, né? Vão usar... Tomara que permaneçam com o mesmo critério, mas é possível que mudem e comecem a de repente tirar no 0-1, no palitinho, no paro ímpar e os caralho a 4. Né? E a nossa polêmica aleatória, hein? Rock in Rio ou Lollapalooza? O Lollapalooza, é bom deixar claro, é uma marca mundialmente até mais forte que o Rock in Rio, né? É uma marca que chegou no Brasil há menos tempo, que veio de fora para dentro. O Rock in Rio, ele saiu daqui para lá, né? Já tendo edições fora do país e edições, inclusive, muito bem sucedidas. Mas, nesta polêmica, o Lollapalooza, inclusive, é mais novo. Ele nasceu no início dos anos 90, quando o Rock in Rio nasceu na metade dos anos 80, num momento muito especial para o Brasil, né, de lutas por direta já, de mudança política, de mudança na sociedade. Então, o Rock in Rio teve uma importância histórica absoluta naquele momento e nasceu de um jeito e hoje é outro, né? O Lollapalooza, ele permanece mais ou menos a mesma coisa desde que nasceu, até por isso eu fico com o Lollapalooza, que é um festival de rock alternativo e que mantém mais a coerência naquilo que ele se propôs a ser. O Rock in Rio, por várias questões, e é compreensível, mudou um pouquinho a sua maneira, inclusive recentemente um dos seus fundadores e gestores chegou a falar que hoje é impossível fazer o festival só baseado no rock, portanto você tem pop, você tem tudo ali que você imaginar, né? É uma verdadeira salada com um ambiente absurdo, mas o Lollapalooza, que já teve algumas mudanças no seu perfil, foram poucas, mantém um padrão muito mais claro daquilo que ele quer. O Lollapalooza, me parece, hoje tem um pouco mais de ideologia do que o Rock in Rio, mas o que importa mesmo é que eles geram muito dinheiro e geram muita diversão e são espetaculares, mas nesta polêmica eu fico com o Lollapalooza por uma questão de ser um festival mais raiz. Então é isso, Polêmicas Vazias terminou, agradecendo a sua audiência e a sua paciência, como diria Fausto Silva, e até a semana que vem. Curta, compartilhe, comente com educação, divulgue o Polêmicas Vazias, se inscreva no canal, que é fundamental. Você gosta do Polêmicas Vazias? Ajude o Polêmicas Vazias. Aí não é doando porra nenhuma, é só dando o seu like, não é pedir nada demais, é apenas um clique.
é se inscrever no canal. Então é isso, ninguém está pedindo nada demais, é apenas um clique, não seja preguiçoso, agilize, nos ajude e um abraço e tchau.